Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a parte 2 da nossa conversa com o Fred Matos sobre maturidade emocional, sobre sentimentos, emoções, e a gente dessa vez vai falar sobre emoções difíceis, sobre por que alguns sentimentos e algumas emoções são tão estigmatizadas e por que estigmatizar essas emoções, esses sentimentos, causa tanto sofrimento para nós pais, mães, para os nossos filhos. Então, eu espero que você goste desse vídeo tanto quanto eu gostei de gravar e de conversar com o meu amigo Fred Matos. Fica aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso me ajuda pra caramba. Já ativa o sininho aí para você receber sempre aviso de vídeo novo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui agora, de chamar amigos para conversar, para trocar ideias, se você tá gostando disso, deixa aqui nos comentários. Indica quem você gostaria de ver aqui falando comigo, tá bom? Indica que tipo de assunto você gostaria, ou se você gostaria que o Fred voltasse para falar sobre alguma outra coisa, ou até mesmo qualquer outra pessoa que você já tenha visto aqui no canal conversando comigo. Se você quiser que volte, fala, comenta aí que a gente já organiza e já grava novas conversas, tá legal? Fica aí com o vídeo. Eu queria ouvir talvez de você agora um pouquinho sobre como é que a gente na prática pode ajudar os nossos filhos e também de quebra se ajudar, né, nesse processo de entender o que são sentimentos, o que são emoções e como é que a gente pode promover esse amadurecimento emocional já desde a infância, né? E aí a gente aprende junto com os nossos filhos também. Uma coisa importante é a gente entender o que é a emoção. A emoção é uma reação quase instintiva que a gente experimenta em relação a eventos externos ou internos que evocam da nossa parte um tipo de ação. E uma coisa que é sempre importante destacar: quando a gente legitima o que a criança está dizendo, nós não estamos legitimando o motivo pelo qual ela está dizendo. Nós estamos legitimando o direito dela sentir aquilo. O que motivou ela sentir aquilo, a gente pode trabalhar num outro momento. Porque quando a gente está experimentando uma emoção ao vivo, acontece uma coisa que é o que a gente chama de período refratário. É o momento que o Incrível Hulk virou Incrível Hulk. Uhum. Que é o momento em que ele tá lá, ele acabou de ser tomado pela emoção. Você está energizado pela emoção da raiva, por exemplo. Esse é o período refratário. Eu tendo a dizer que nós podemos muito pouco no período refratário. Por isso que a gente precisa desenvolver a arte de ganhar tempo. Para qualquer coisa. Então, quando uma pessoa está surtada, falando assim, um exemplo extremo, um surto psicótico, ganhar tempo é importante. Por isso, por exemplo, que aqueles agentes que trabalham com negociação, o trabalho deles é ganhar tempo. Quando eles estão negociando com um sequestrador, com alguém que está ali com a arma na cabeça da outra pessoa. Estou falando de exemplo extremo. Porque aquele é um período refratário. A pessoa está em estado de alerta, se sentindo ameaçada. Então, quando você vai ganhando tempo para a pessoa sair do período refratário. Por que é importante entender isso? Porque a emoção é uma reação instintiva e psicológica de tomada de ação. Pensa evolucionariamente. Se você tivesse que ficar pensando muito na vida e aparecesse um tigre-dente de sabre, eu nem sei se eles foram conterrâneos da espécie humana, mas vamos fingir que são. Alguma ameaça então, aí da natureza. Uma ameaça da natureza. Um mamute também, não sei se eles foram. Apareceu um mamute. Você fica pensando, será que ele é legal? Será que ele não é? Não, você tem que decidir. Se você sai correndo, você vai para cima do mamute. Exatamente. É uma emoção que evoca ação. Só que a gente vive na civilização onde os mamutes são de outra natureza. Os mamutes são as pessoas que a gente ama, são coisas aleatórias que nem são efetivamente perigosas. E a gente tem aquele período em que a gente é posto para agir. Se você consegue respirar e ajudar a criança a respirar, e você precisa entender que ela está vidrada naquele momento, não adianta você entrar com grandes argumentações. Eu entendo que as argumentações, elas são parecidas com quando você tá bravo e alguém fala, calma. E você tem vontade de, calma, entrar com uma argumentação é porque você tá pressupondo que a racionalidade vai ser capaz de tocar a criança. Nesse momento, você tem que ser muito quase que corporal, quase que instintivo.
você tem que entrar dentro da dança da criança. Por exemplo, teve uma vez que teve um atraso de um voo, faz tempo, num atraso de um voo, e aí um cara começou meio que a dar uma surtada lá. Aí a Juliana olhou pra minha cara e falou, né, fez aquele toque, tipo, putz, né, e eu lembro que a Nina era pequena, o voo tinha atrasado, todo mundo cansado, aquela coisa que não vai no voo, tipo 10 da noite, já era meia-noite, o cara malucão lá. Aí eu cheguei, levantei, comecei a andar meio também perto do cara, aí eu, puta, foda, né? Aí ele, não sei o quê, pô, não sei o quê, papapá. Começou a praguejar, eu praguejado também, nossa, o que lá, o que é aquilo ali que tá acontecendo? Eu apontei ele para outro lugar. Aí ele olhou, não sei. Eu falei, aquele voo também acho que tá atrasado. Tipo, deu uma... Joguei ele para outro lugar. Aí, será também? Eu falei, eu fiquei sabendo também tá atrasado, não sei, tá todo mundo atrasado aqui. Ele, não sei o que lá, tal. Eu falei, nossa, eu tô com coitado, minha filha ali, pequenininha e tal, super, a gente fez todo o esquema de comida, bababá, bababá. Ele não entendia nada. Mas eu entrando no ritmo dele, daqui a pouco eu falei assim, você tá com uma cara que tinha que estar já no lugar daqui a pouco, né? Ele, não sei o que lá, não sei o que, minha esposa tá doente, blá, 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 blá. Eu falei, caramba, que chato, né? Aí eu já comecei a ficar mais lento, né? Uhum. Eu falei assim, putz, vamos sentar, já tô meio cansado de ficar de pé, ele, vamos sentar. Aí ele já sentou, eu sentei, esposa doente, não é legal. Comecei a conversar com a pessoa. Então, claramente, ele estava bravo porque ele estava se sentindo incompreendido, lá. Eu não resolvi nenhum problema dele ali naquela hora. Mas simplesmente tirar a pessoa daquela condição foi ganhar tempo para ajudar a então entrar numa argumentação racional. Porque qualquer argumentação naquela hora, ele estava no período refratário. Quando a pessoa está com raiva, ela fica paranoica. E até você é uma ameaça para ela. Pensa, Sim. seu cérebro está pronto para atacar. Se alguém vem falar A, o outro vem falar B, toma o A, toma o B também. Quem vier, toma. Então eu penso que se a gente aprende a entender um pouco dessa linguagem corporal da emoção, também é a mesma coisa. A criança está com muito... tá triste. Então você senta do lado dela ali, meio que, né, dá uma brisada, olha para o céu, porque se você chega assim, não sei o que, não. Eu sei que na prática a gente está com pressa, a gente quer que aquilo acabe. Só que eu tendo a pensar que quanto mais rápido você quer ser, mais demorado vai ser o negócio. Por experiência própria, quanto mais eu quero agilizar, a gente quer agilizar, né? Aí a gente tumultua e aquilo que poderia ser mais rápido fica mais demorado, porque a criança não sente que ela está sendo ouvida. O importante é a gente não ter medo que a criança vai ficar possuída pelo demônio o resto da vida. A gente tem muito medo. Do mesmo jeito que a gente tem medo quando ela não come, um dia ela não vai comer, vai morrer de fome, de inanição. Pois é. A gente tem a sensação de que se a criança tiver com uma emoção, ela vai ficar 60 anos com aquela emoção possuída. Não é verdade. Isso é uma coisa que eu acho que eu sou bem pragmático com isso, porque eu sempre falo assim, a hora do drama, do estresse, da birra, é a pior hora para você ensinar qualquer tipo de lição. É esse momento mesmo que você tem que estar ali fisicamente presente, emocionalmente disponível, para você ajudar a criança a passar por aquilo. Se a criança jogou o brinquedo no chão, se ela chutou o gato, você fala sobre isso algumas horas depois, quando tudo estiver mais calmo. No dia seguinte até. As crianças têm memórias ótimas, elas vão se lembrar daquilo que elas fizeram. Mas uma coisa que é importante também a gente notar aqui é que essa nossa pressa às vezes também vem de um lugar de não saber lidar com aquilo. Porque a gente não sabe lidar com essas emoções na gente, quanto mais em outra pessoa, nos nossos filhos, né? Então, acho que também tem essa questão, né, de você... como é que eu vou lidar com um grito, com meu filho chorando? Eu não sei lidar com isso, porque nunca ajudaram também essa pessoa a passar por isso, né? Por isso que eu sou muito respeitoso com as emoções. As emoções, elas trazem informações importantes a respeito do ambiente em que a gente está e de como nós estamos internamente. Então, se a gente aprende a ouvir o chamado da nossa emoção, a gente vai conseguir tirar boas conclusões para nossa própria vida, e quando a gente testemunhar alguém passando por aquilo, a gente vai ficar calmo. Por exemplo,
eu com relativa frequência vejo pessoas chorarem de pingar babando por conta de trabalhar como psicólogo. Eu lembro quando eu fazia terapia de grupo, uma pessoa começava a chorar, as pessoas no grupo pegavam a caixa de lenço quase como se fosse um bumerangue para jogar em cima daquela pessoa. E sério, teve vezes da pessoa tomava uma cachada de lenço, bumerangue. Eu falava assim, gente, calma. Né? Para mim, a hora de passar o lenço é na hora que ela tá babando a segunda camada, sabe? A primeira, tá caindo aquela lágrima poética. Deixa. Na hora que tiver comendo a segunda leva de banho... A bolha saindo assim, né, do nariz aí e tal. é só porque vai atrapalhar o fluxo da desgraça. Então, calma. Aí passa um lencinho assim, ó. Na mãozinha a pessoa... obrigado. Só a contenção de danos. Mas as pessoas tacam a caixa, tipo, para de chorar quase, né? Estou consolando, entre aspas, mas para de chorar. Imagina, se a gente faz isso num choro, uma terapia de grupo, que tecnicamente todo mundo sabe que vai chegar a sua vez, imagina quando seu filho tá chorando. Você quer sufocar aquilo, você quer que a dor dele desapareça. E uma coisa que eu penso, não sei se você concorda com isso, mas o sofrimento ele tem um papel no desenvolvimento humano, né? Lidar com um acontecimento difícil provoca reflexões, provoca aprendizados, provoca movimentos que se eu preciso ser um pouco surfista naquela situação. Eu não posso estancar a onda. Eu não posso querer que meu filho tenha uma overdose de felicidade 24 horas por dia e quando ele está demonstrando uma emoção difícil, eu preciso sufocar aquilo porque eu quero que ele seja feliz. Eu acho que esse é um fator cultural muito importante, principalmente no Brasil, que a gente se acha muito alegrito, né? Calma. A criança está lidando com uma emoção difícil, ela não precisa não sentir aquilo. Então, esse mal-estar que a gente tem em função de sofrimento humano infantil, não quer dizer que assim que a criança tá chorando, eu tenho que chorar lá, bandidinho. Não é isso. Mas assim, calma, eu tenho que estar tranquilo. A criança começou a chorar, eu vou observando, vou entendendo o que está acontecendo, eu não vou tacar o lenço à distância, metaforicamente. Eu não vou querer que ela pare imediatamente. Calma, eu tô lidando. Ela vai aprender um pouco a lidar com aquele desconforto. Existe uma coisa que a gente fala, eu também entendi na psicologia infantil, que é uma frustração tolerável. Sim. Existe a frustração. O Winnicott fala muito disso, né? Um psicanalista britânico. Da frustração insuportável, intolerável e da frustração tolerável. Então a gente precisa entender o que está se passando naquela situação. Para a gente, toda frustração é intolerável. E toda frustração dos filhos é intolerável ao quadrado. A gente tem que também ser cuidadoso na hora de lidar com as emoções para não começar a sufocar expressões emocionais e entendimentos sobre o mundo interno da criança pela própria criança. Cara, perfeito, assim, concordo totalmente com você. E eu acho que a gente precisa entender, a gente, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, que parte da felicidade, em buscar a felicidade, em sermos felizes, né, de uma forma geral, também passa por entender que há perdas, né, que há faltas. Entender que a falta ela é importante para a gente, no nosso bem-estar, inclusive, né, lidar com as perdas, lidar com a falta, é importante para a gente e também para a criança. E se existe um momento mais caótico para a criança começar a aprender a lidar com a falta, são nesses primeiros anos de vida. Então ela vai, né, chorar muito mais forte, ela vai gritar, ela vai se desesperar de uma forma muito mais, né, amplificada do que a gente, porque ela está aprendendo pela primeira vez a lidar com essa falta, com essa perda. E essa falta, ela pode ser muita coisa. Essa falta pode ser um não de não, você não vai ver desenho agora. Ou uma perda de, né, o cachorrinho morreu. Mas pode ser também uma perda da maçã que ela queria comer e não tem maçã naquele dia, como acontece rotineiramente aqui em casa com a Maia. E ela entra num rompante de choro e eu não posso minimizar isso, né? Eu não posso falar assim, é só uma maçã. Come a banana. Por que você não come a banana? Não, porque ela quer a maçã.
né? E a partir desse momento que a gente Fala isso para as olha, coisas que a gente quer, né? não é? Imagina a pessoa tá chorando que ela quer um iPhone, a pessoa fala, não, toma aqui um Android. A pessoa não vai querer, né? Porque ela tá naquela paranoia dela. É, Péssima é, comparação, mas eu acho que eu me fiz entender. E esse é o momento que você tem que... A criança, ela precisa ter certeza disso. Que você vai olhar para ela e ela precisa saber que você tá vendo ela. E tá vendo ela sofrer. E que você entende ela. Então, filha, caramba, você tá tão triste, filha. Vem cá, um abraço do papai. Você tá triste porque não tem maçã, né, filha? E eu não tô falando, eu tô ligando pro Rappi agora aqui pra pedir uma maçã, filha. Fica tranquila. Não, não, sabe? Filha, poxa, eu tô vendo que você tá doendo, né, filha? Então, é esse o processo que a gente tem que fazer com que as crianças passem. E aí sim elas vão começar a lidar e perceber que isso é normal. Que não tá acontecendo nada de errado, que elas não vão morrer. Porque como também elas estão aprendendo a passar por essas emoções, existe aquela espiral de sentimentos e emoções, né? A criança, ela entra naquele ciclo de emoções ali e ela começa a ficar mais perdida porque ela não entende o que está acontecendo com ela. E aí aquela espiral vai se aprofundando ali e ela entra num transe que ela não sabe nem mais o que está acontecendo com ela. Então, quando a gente faz esse papel de identificar, falar, eu te vejo, eu sei o que você está sentindo, caramba, é muito dolorido isso, filho. Aquela criança, ela começa a sentir também mais tranquila, porque ela tá vendo, não, peraí, então, se meu pai tá falando isso, eu não tô morrendo, é um sentimento isso aqui, então tá bom, então vamos lidar com isso. Então, é aquele papel que eu gosto muito de falar de corregulador emocional, né? Nós somos correguladores emocionais dos nossos filhos. A gente, é claro, vai dar aquele palpite, né? Aquele chute de acho que você tá frustrado. Você pode até errar, mas a chance de você errar é bem pequena quando você tá ali no dia a dia com seu filho, trabalhando e conhecendo seu filho e aprofundando seu vínculo, né? exato. E outra coisa também importante, eu sou conhecido por ser muito dramático, mas essa descrição de dramaticidade vem por parte da minha esposa, que ela tende a ser muito pragmática. Então, para as pessoas que são muito pragmáticas, qualquer pessoa que expresse emoção um pouco mais, elas são dramáticas. Mas, enfim, eu tenho essa fama. Nos últimos dias aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, que foi a morte de um tio meu. E ontem, particularmente, eu estava num misto de triste com bravo, e eu pedi para Juliana ir com a Nina para casa dos meus sogros, que a gente faz uma quarentena telemóvel, né? Então eles lá, a gente aqui, a gente vai se revezando. Só que eu tava um pouco irritado, e teve uma hora que eu fui rude com a Nina. Não sei que ela... Você falou, Nina, não, vai lavar a mão, porque eles estavam na hora da saída. Eu falei, vai lavar a mão? Ela deu aquela enrolada, vai lavar a mão. Aí ela foi lavar a mão. Aí a Juliana meio que olhou pra minha cara, tipo, né? E me estranhou, porque o meu gatilho não tende a ser de raiva, né? Aí na hora que ela saiu no banheiro, eu falei assim, vem cá, Nina. Desculpa ter falado o que eu falei, o papai tá com raiva, o papai tá um pouco triste, e eu não devia ter falado com você daquele jeito, desculpa pelo que eu falei. Ela me passou a mão em mim, né, fez um carinho no rosto. Eu falei, obrigado, isso me ajuda a ficar mais calmo. Ou seja, eu verbalizar o que estava se passando comigo e tendo me dado conta na hora, com a ajuda da Juliana também, que eu exagerei na dose, é super importante, porque meu pai também tem essas coisas. E mais do que ter ou não ter essas coisas, porque maturidade emocional, isso é outro mito que existe, não tem a ver com não sentir emoções difíceis. Tem a ver o quão refratário e possuído você fica pelas emoções difíceis. Então não tem a ver com sentir ou não raiva, sentir ou não medo, ou tristeza, ou inveja. Tem a ver com quanto tempo você fica naquela emoção e o quanto você age em função daquela emoção, que eu chamo de ficar possuído pela emoção. A imaturidade faz com que eu tenda a ficar dominado pela emoção e age em função dela muito rapidamente. E daí a cascata de besteira que a gente faz na vida. A maturidade tem a ver com você sentir as emoções, perceber as emoções e tentar dar um encaminhamento com menos efeitos colaterais.
É como se fosse mais uma redução de danos que, dependendo da experiência, do grau de amadurecimento, aquela emoção vai até se manifestando com menos frequência e intensidade do que antes, porque você já entende os seus gatilhos e maneja a situação sem ter emoções muito predatórias, vamos dizer assim, no dia a dia. Por isso que é importante entender o mundo emocional e poder verbalizar você também quando você está em dias difíceis, porque eu entendo que isso também ajuda, por exemplo, a lidar com as emoções, porque você também é um ser vivente que tem emoções difíceis. Nossa, perfeito. Eu acho que ter essa consciência, né? Eu sempre faço um paralelo também de que é como se você tivesse no início do mês, você recebeu seu salário, né? E aí você tá lá com a sua conta bancária bonitinha, tá cheio de dinheiro ali, você tá se achando super bem, toda hora olha lá e olha aquele valor ali, você fala assim, nossa, esse mês tá bom aqui o negócio. E aí vai chegando lá pra metade do mês, mais pro final, você vai, né, as contas vão batendo, o dinheiro vai caindo, vai chegando perto do zero, começa a ficar negativo, e é justamente nessa hora que você deveria também gastar um tempo ali olhando e pensando sobre aquilo, é quando a gente, não vou nem, nossa, não vou nem abrir aqui a conta do Bankline aqui, porque, nossa, não quero nem ver. Mas é justamente aí que a gente deveria estar vendo, né? É olhando o negócio caindo cada vez mais negativo, pra gente não se enrolar ainda mais. E eu sei porque isso já aconteceu comigo várias vezes, esse tipo de coisa, e também com sentimentos. E é justamente quando a gente não olha que a gente se submete mais, né, aos efeitos daquela emoção. A gente vai ser grosseiro por mais tempo, a gente vai ser impaciente por mais tempo, né? E por isso que também é importante a gente entender o nosso ciclo menstrual psicológico, né? As mulheres, nesse sentido, como tem uma ciclicidade nesse aspecto, eu entendo que elas são muito mais habilidosas em algum nível de entender que a gente é cíclico. E então elas entendem, até em função dessa coisa do ciclo menstrual, que tem algo que acontece. Mas psicologicamente dizendo, a gente também tem os nossos ciclos. A gente tem dias da semana, momentos do dia que a gente sabe que a gente tem mais ou menos energia. E às vezes a gente simplesmente não se dá conta de que a gente está com baixa energia e, portanto, a gente está muito mais suscetível aos nossos gatilhos emocionais e a ficar preso em emoções de forma refratária. Então a gente é fisgado com mais rapidez. Então a gente tem que entender de manhã, de tarde, de noite, qual é a tendência de você ficar mais azedo? Que pessoas que quando estão mais perto despertam mais essa sensação em você. Ou seja, quando a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai com o tempo ficando preventivo em relação às nossas emoções e, portanto, a gente não se expõe tanto a certas coisas porque a gente sabe que a gente está mais sensibilizado. Desenvolver essa consciência emocional é super valioso, só que demanda treino e observação, anotação. Sempre falo isso, precisa ter o bloco de nota das emoções, onde você escreve algumas coisas. Olha, aconteceu tal coisa, eu fiquei de tal jeito, não sei o nome, pesquisar mais tarde, né? Sei lá, deixar uma tarefa para você mesmo entender o que aconteceu, aprender a nomear as emoções. E nesse sentido, no caso das emoções é bem simples, porque a gente pode recorrer à ideia de 5 emoções bem básicas, que é tristeza, medo, raiva, alegria e nojo ou desprezo, dependendo de como a gente quiser interpretar. Se você tiver entendimento dessas 5 emoções básicas, quase todo o resto a gente consegue decodificar. E aí vem o campo dos sentimentos. Os sentimentos, eles são decorrências intelectuais dos eventos e de emoções. Então, eu faço a diferença entre raiva e ódio. Raiva é uma emoção, ódio é um sentimento. Qualquer um pode sentir raiva, mas só pessoas com o cérebro mais bem aparatado vão efetivamente sentir ódio. Quer dizer que a Maia sente raiva, o Gael está mais capacitado, vamos dizer assim, ou Dante mais ainda, para sentir ódio. Quer dizer que ele sente ódio? Ainda não exatamente. Quando ele tiver com uns 12, 13, 15 anos,
aí o cérebro dele vai estar mais capacitado para sentir ódio, porque o ódio depende de você ter uma compreensão mais complexa da realidade. Depende de você ter uma linha narrativa, de você entender o que te causa raiva, desprezo, vergonha, inveja. Todas essas emoções mais básicas, elas vão se compondo numa grande historinha que vai virando a história do nosso sentimento. Então, quando as pessoas falam que sentem amor à primeira vista, infelizmente isso não é verdade. Desculpa, amiguinho, amiguinha que conta essa história bonita para você. O seu eu poético pode contar essa história, mas psicologicamente dizendo, você sente atração à primeira vista. Mas amor vai acontecer numa mistura de alegria, ternura, medo, tristeza, raiva. O amor ele vai se dando a partir de muitas emoções e uma história que vai se dando. Meu Deus, essa pessoa, ela parece comigo, tem os mesmos gostos, a gente sonha igual. E aí você vai contando essas histórias e aí é que o amor vai desabrochar daqui a um tempo. Então, veja, o amor, que é um sentimento, ele acontece, debaixo do amor tem muitas emoções e tem muita história contada para si mesmo. Então, um sentimento, ele não é construído do dia para a noite e ele também não é desconstruído do dia para a noite. Por exemplo, num dos livros que eu escrevi, o Como Se Libertar do Ex, é um título com um nome meio brega, mas no final das contas, ele fala sobre desapego. E desapego tem a ver com você descontar uma história, ou contar uma outra história não muito feliz de uma coisa que já foi muito feliz. Então, a história de saída que a gente se conta vai facilitar o desapego e o desfazer daquele amor. Então, veja, sentimento é uma coisa que demora para construir e demora para desconstruir. Nossos preconceitos demoram para construir e demoram para desconstruir. Então, emoção é mais instintivo, é mais básico, incita a ação. Sentimento é mais parecido com uma novela, enquanto a emoção é mais parecida com um ato de um capítulo daquela novela. Perfeito. Acho que é a melhor analogia que podia ser feita. Se você está assistindo agora até o final, obrigado. Eu espero que você tenha gostado, inclusive, desse papo com o Fred. E a minha dica, assim, pessoal, se você quer entender um pouco mais sobre todos esses preconceitos, esses mitos que se criam, por exemplo, em cima de não, eu sou racional, eu não sinto nada. Não, eu sou muito emotivo, e, portanto, eu sou uma pessoa mais fraca. Essas besteiras todas você encontra muito bem desmistificadas no livro aqui, ó, dele aqui. Olha lá, tá subindo. Olha aí, parece até Rei Leão isso daí. Então, assim, é um livro, de novo, sensacional. E o que a gente conversou aqui até agora, eu acho que é um resumo de muitas coisas que a gente gostaria de papear. Enfim, essa conversa ela é longa porque a gente se gosta. Eu sou apaixonado nesse homem aqui, sou fã de carteirinha e acho que é importante a gente promover esses diálogos, essas conversas aqui. Então, eu espero que você tenha participado também disso, tenha se sentido conversando com a gente aqui. Se você gostou, se você quiser que ele volte mais vezes para a gente falar mais coisas, deixa aqui nos comentários que a gente faz isso acontecer, né, Fred? Sim, estou muito feliz de ter participado porque eu conheci você pelo YouTube, então seus vídeos me salvaram em muitos momentos. Em função disso, eu fui mandar um humilde e-mail e aí a gente foi trocando ideias sobre a vida e foi virando isso aqui que, enfim, esse amor recíproco. Eu sempre lembro daquele primeiro e-mail gigante que você mandou pra mim com muito carinho, cara. É muito legal como é que as coisas acontecem, né? Então, sim. Obrigado de novo por estar aqui comigo conversando. Gente, vão lá, tem no Kindle, tem livro físico. Eu tenho físico e tenho Kindle do Maturidade Emocional. Vá atrás, porque vale a pena. Siga também, ó, as redes sociais vão estar aqui no vídeo em algum lugar, mas siga também o Fred lá nas redes sociais dele. E principalmente, se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai lá e se inscreve no canal dele sobre a vida, que só tem vídeo incrível. Você já viu o que ele fala aqui? Você já viu que ele tem
um potencial, isso agora eu vou rasgar essa daqui, ele tem um potencial de dramatização que poucos psicólogos têm por aí. Então você vê os vídeos, ele faz uma interpretação ali, como ele fez algumas vezes aqui, então eu sempre fico assim babando por ele quando ele começa a fazer essas atuações, porque eu acho sensacional, eu acho que fica muito assim, muito explicativo para as pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender só a fala, né? Então, querido, de novo, muito obrigado, tá? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Carinho imenso por você, pelo seu público. E é isso. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, ajuda a divulgar ele, por favor. Manda para seus amigos, para suas amigas, manda para todo mundo que você conhece, que você acha que precisa ouvir essa conversa. Me ajuda, tá bom? É importante que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de diálogo. E eu tô aqui, inclusive, também fazendo esse trabalho como uma forma de agradecimento, né? Pelo privilégio de ter feito amigos tão legais ao longo dessa minha paternidade. Então, faça parte disso também, divulga por aí, dá suas sugestões de quem deveria estar aqui no meu canal comigo, conversando, trocando, tá bom? Então é isso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.